Olá pessoal, estamos na nossa aula de número 88 sobre a história da filosofia ocidental. Hoje é a nossa última aula sobre a escola peripatética ou a escola que representa o pensamento do Aristóteles, ou o Liceu de Aristóteles. Então nós trabalhamos ali bastante a filosofia e o pensamento de Aristóteles, foram 19 aulas sobre o pensamento desse autor, e estamos encerrando também hoje, né, justamente o terceiro período da filosofia, que é o período ontológico ou o período da grande síntese. Próxima aula nós vamos começar a filosofia helenística, que representa o quarto período da filosofia antiga ou da filosofia antiga grega. Então, a aula de hoje vamos falar sobre o Estratão de Lampsaco. Estratão de Lampsaco foi um dos discípulos também lá de Aristóteles, e ele marca, de certa forma, ali uma ruptura bem profunda com o pensamento e as ideias do Aristóteles. O Estratão, então, ele teria justamente vivido ali entre 335 até 269 a.C. O Estratão, ele na verdade foi discípulo do Teofrasto, e quando o Teofrasto faleceu, foi justamente o Estratão que se tornou o novo diretor da escola. Foi ele que justamente cuidou ali do Liceu de Aristóteles, daí ficou responsável justamente ali pela manutenção do ensino, por aquilo que se ensinava, pelas obras, etc. Tá? Então, Estratão é um discípulo ali do Teofrasto, que por sua vez é um discípulo do Aristóteles. Então é isso. O sentido da sua investigação é indicado pelo apelido de o físico. Então, o Estratão ele está interessado justamente em discussões relacionadas a ciências particulares, que era mais ou menos um rumo que a escola já vinha tomando ali com o Teofrasto, conforme a gente já havia comentado nas aulas anteriores. Então, justamente ali com o Teofrasto e principalmente ali com o Estratão, se perde muito da filosofia do pensamento aristotélico. Por quê? Porque esses autores, por mais que eles sejam geniais, eles sejam inteligentíssimos, eles não conseguem passar aquele aspecto mais profundo da filosofia e do pensamento de Aristóteles. O Estratão teria tentado conciliar o pensamento de Aristóteles com o pensamento de Demócrito. Demócrito foi o inventor do conceito de átomo, conforme nós já vimos lá na filosofia pré-socrática, ou nos autores ali que vêm anteriormente a Sócrates e os sofistas. Trabalhamos ali também uma longa aula falando um pouco ali sobre o Leucipo e o Demócrito. No outro curso que eu estou gravando sobre a contra-história da filosofia vai ter diversas aulas sobre Demócrito, porque o Michel Onfray, que é o autor da contra-história da filosofia, vai fazer uma contraposição entre Demócrito e Platão. Aqui na nossa história da filosofia, como na grande maioria das histórias da filosofia, Demócrito é um capítulo pequeno dentro desses livros, dessas obras, tá? Mas por enquanto, né, o que resta a gente saber aqui que o Estratão buscou fazer essa junção entre o pensamento de Aristóteles e o pensamento do Demócrito. Vamos ver o que ele fez. De Demócrito tomou a doutrina dos átomos e do espaço vazio, então ele pegou justamente aquela doutrina do átomo e incorporou à sua física e também a doutrina do vazio, que havia sido rejeitada pelo Aristóteles. Mas, diferentemente de Demócrito e conformemente a Aristóteles, considerou que o espaço vazio não se estende até o infinito. O Aristóteles havia afirmado que, na verdade, nem tratou da questão do espaço vazio, mas ele tratou de uma espécie de mundo, de cosmos finito, que tinha fim, que terminava lá na última esfera, tá? E o Estratão aqui ele vai trazer essa concepção também, ele acredita que o universo tem um fim, mas se existe o vazio, teria que também haver uma espécie de infinito. O Aristóteles não considera a existência do vazio, por quê? Porque vamos supor, termina o universo, tá? Chega lá na última esfera, a esfera das estrelas fixas, e daí supõe-se que tem um vazio após essas esferas. Se tivesse realmente um vazio, então o universo seria infinito. Mas para Aristóteles não. Para Aristóteles o universo vai até o céu fixo de estrelas. Depois disso não tem mais nada, não tem vazio, não tem absolutamente nada. O Estratão ele vai trazer a ideia de que existe o vazio, mas não para além dos confins do universo. Mas aonde que está esse vazio? Esse vazio, né, ele não se estende até o infinito, mas apenas no interior deste, entre os átomos. Então, o vazio ele vai estar justamente ali, uma espécie de infinito, mas esse infinito está entre os átomos. Entre um átomo e um outro, haveria, de certa forma ali, um
infinito, tá? Mas apenas no interior deste, entre os átomos. Então essa é uma concepção diferente ali que o Stratton está trazendo, justamente tentando fazer uma junção da filosofia do pensamento aristotélico com o pensamento do Demócrito. Além disso, os corpúsculos, né, os átomos, são dotados de certas qualidades, especialmente de calor e de frio. Então ele vai trazer aqui que esses corpúsculos pequenininhos, essas pedrinhas, digamos assim, elas têm características que são, por exemplo, o calor e o frio, que provavelmente devem se relacionar ali com o movimento que elas fazem com o afastamento também. Na sua doutrina sobre a ordem e a constituição do mundo, Stratão aproximava-se muito mais de Demócrito do que de Aristóteles. Então ele também, de certa forma, escreveu ali uma doutrina sobre a ordem e a constituição do mundo, como que funcionava a sua ordem, como que ele se constituía, e de certa forma ele se aproxima mais do Demócrito, justamente pela teoria atômica e também pela questão da liberdade, do que de Aristóteles. Ele não se servia da divindade para explicar o nascimento do mundo e recorria à necessidade da natureza, ou pelo menos identificava com ela a ação de Deus. Então, o Estratão ele não acreditava que houvesse um Deus, de certa forma ali, que houvesse criado o mundo, tá? Por exemplo, Aristóteles vive falando de Deus, mas não é o Deus no sentido cristão que cria as coisas, mas é um motor imóvel que justamente atrai o mundo, porque esse mundo é atraído justamente por esse motor, conforme as aulas que nós comentamos anteriormente. Mas aqui o Stratão não faz uso desse motor imóvel e ele explica justamente o mundo a partir da necessidade. O mundo tem que ser o que é, pronto e acabou. E essa necessidade, se você quiser, você pode chamar ela de Deus. Ele afirmou energicamente a unidade da alma. Então, para ele, a alma, de certa forma, não era uma coisa separada do corpo, tá? Então, é a unidade da alma, não há uma separação da alma e do corpo. Por causa desta unidade, não é possível uma separação nítida entre sensação e pensamento. Então, a sensação e o pensamento não se separam, não tem como se separar. Porque sentir está ligado à alma, obviamente, porque é a unidade da alma, e isso liga ao pensamento. Então, os sentimentos, né, os sentidos, perdão, sentimentos não, sentidos, bom, de certa forma, os sentimentos também. Os sentidos, eles estão ligados ao pensamento, justamente pela unidade da alma. E daí teria uma frase ali que ele teria afirmado: sem o pensamento, não há sensação. Então, sem o pensamento, não há sensação. Assim como sem a sensação, provavelmente também não há um pensamento. Então, essa unidade da alma garante a união entre sentir e pensar. Mas, por outro lado, tanto o pensamento como a sensação não são mais que movimento e, deste modo, voltam a entrar no mecanismo geral da natureza. Então, para ele, tanto a sensação quanto o pensamento são reduzidas à ideia de movimento. E esse movimento, ele faz parte do movimento próprio do mundo, da natureza e do mecanismo geral de como funcionam as coisas. Então, a sensação e o pensamento, elas estão justamente aí ligadas a esse mundo, a essa existência, justamente. Depois de Estratão, a escola peripatética continuou seu trabalho através de numerosos representantes, dos quais nos restam escassas notícias e fragmentos. Então, sabe-se que a escola peripatética continuou bastante tempo, só que não se tem quase nenhuma informação sobre os seus sucessores. A única coisa que se sabe é o tipo de investigação que eles realizavam. Mas estes dedicaram-se todos a investigações naturalistas particulares e assim não trouxeram contributos relevantes à ulterior elaboração da filosofia aristotélica. Então a filosofia aristotélica, aquela filosofia profunda, foi se perdendo, até justamente por causa que também se perdeu as obras de Aristóteles, conforme eu vou comentar daqui a pouco, mas a pesquisa desses autores, desses discípulos aí do Liceu Aristotélico, cai todos, de certa forma, numa uma espécie de pesquisa sobre causas naturais, o naturalismo e sobre as ciências particulares. Então eles não estavam interessados naquela filosofia metafísica rigorosa que o Aristóteles trouxe, que é, de certa forma, o mais especial dentro da sua teoria. Cabe ressaltar o destino das obras esotéricas de Aristóteles. Essas obras esotéricas com S, então, elas sofreram uma, digamos assim, elas ficaram longe da escola por muito tempo, do Liceu de Aristóteles, e essas obras esotéricas justamente eram que tinham os ensinamentos mais profundos de Aristóteles, e o Aristóteles ficou conhecido ali naquele período pelas suas obras esotéricas com X, que eram as obras dedicadas
aos não matriculados na escola, aos não ouvintes, digamos assim. E, de certa forma, essa filosofia, esse pensamento esotérico com X, essas obras todas com X, faziam se aproximar muito mais de Platão do que diferenciá-lo de Platão, tá? Então são as obras esotéricas com S de Aristóteles, que são as obras, digamos assim, mais originais, são as obras que levam a profundidade do pensamento de Aristóteles, e até por isso a gente entende por que o Liceu de Aristóteles acabou, de certa forma, esquecendo um pouco das ideias do mestre, porque esses livros mais importantes não estavam lá. O que aconteceu? O Teofrasto, que foi o sucessor ali do Liceu de Aristóteles, ele legou a Neleu de Sepsi as obras não publicadas de Aristóteles. Então, esses escritos esotéricos, quando o Teofrasto morreu, ele passou tudo pro Neleu, tá? E o que aconteceu? O Neleu levou todas essas obras, essa biblioteca, para a Ásia Menor e legou os livros aos seus filhos. Então, quando o Neleu faleceu, esses livros que estavam sobre a posse dele ficaram sobre a guarda dos filhos. E os filhos acabaram, de certa forma, guardando esses livros ali numa espécie de barracão, certo? E esses livros ficaram esquecidos ali por muito tempo. Ficaram mofando ali, ficaram apodrecendo. E por muito tempo aqueles livros ficaram ali, certo? Eles deixaram escondidos também porque parece que naquela época os reis atálidas, eles estavam justamente tentando montar ali a biblioteca de Pérgamo e os filhos de Neleu não queriam que essas obras fossem lá para a biblioteca, tá? Um bibliófilo, o Apelicão, que teria nascido por volta de 88, né? Aliás, falecido, perdão. Ele faleceu por volta de 88 a.C., não se sabe a data de nascimento. Parece que ele teria comprado as obras dos herdeiros de Neleu. Então, esses herdeiros de Neleu ali que ficaram com as obras, venderam essas obras aí para o Apelicão, e o Apelicão retornou com essas obras para Atenas. Então, o Teofrasto, né, pegou as obras de Atenas e legou ela para Neleu levou-la para a Ásia Menor, e da Ásia Menor, Apelicão trouxe de volta para Atenas. O Sila, que foi um estadista e um militar lá de Roma, um ditador também, que teria nascido ali por volta de 138, falecido por volta de 78 a.C., confiscou essas obras em 86 a.C., então ele por volta de 2 anos após a morte do Apelicão, o Sila teria confiscado todas essas obras e teria levado essas obras para Roma, então de Atenas ele levou tudo para Roma. E ele confiou essas obras a Tiranion, mas somente com Andrônico de Rhodes, no século I a.C., foi feita uma edição sistemática das obras. Então, somente lá, no século I a.C., veja, essas obras lá foram escritas lá por volta do século IV a.C., e só no século I a.C. essas obras foram publicadas, sistematizadas e depois publicadas. Então, o pensamento de Aristóteles, esse pensamento esotérico com S, que o afasta da perspectiva de Platão, justamente ficou conhecido ali só por volta de 300, 400 anos depois, e de certa forma isso explica também por que esses autores que vieram ali após o Aristóteles, por que esses autores discípulos ali do Aristóteles, o Liceu de Aristóteles, realmente perderam um pouco da essência, um pouco não, perderam muito da essência da filosofia aristotélica e rumaram justamente para as investigações científicas e particulares. Então é isso, pessoal. Terminamos, então, as nossas considerações sobre Aristóteles e a escola peripatética. A partir da próxima aula, iniciaremos o 4º período da filosofia, justamente com a filosofia e o pensamento estoico. Então, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço. Nos vemos no próximo encontro.